Olá, eu sou a doutora Deise, sou médica veterinária especializada em neurologia e também em terapia com uso de células-tronco. Hoje a gente vai falar um pouco sobre lesão da medula espinhal, que é muito comum nos cachorrinhos, naqueles que são condrodistróficos principalmente, que eles têm a coluna compridinha e as perninhas curtinhas. Nessas raças especificamente, Dachshund, Lhasa, Maltês, Bulldog, é muito comum uma doença que a gente chama doença de disco intervertebral, também conhecida como hérnia de disco. Outros fatores também podem deixar nossos pacientes paraplégicos, como por exemplo, traumatismo, um atropelamento, uma queda de uma escada ou até êmbolo, também podem fazer lesões na medula espinhal. E uma lesão no tecido nervoso é sempre uma problemática, porque o tecido nervoso é um pouquinho diferente, ele é mais difícil de se recuperar, de se regenerar e ter uma resposta a todas as terapias que a gente tem disponíveis hoje em dia. Então, esses pacientes, normalmente, eles acabam tendo sequelas, alguns não conseguem se recuperar, eles ficam, então, paraplégicos, eles não têm movimento das perninhas, ou têm pouco movimento, têm distúrbios de micção, têm dificuldade, então, em urinar, ou ficam incontinentes, alguns têm dificuldade de defecar, e tudo isso diminui a qualidade de vida, também podendo apresentar escaras, dependendo do paciente, que às vezes se arrasta, machuca os pezinhos e não tem um controle, né? Não tem uma qualidade. Então, o que nós temos de tratamento hoje para esses pacientes? Nós temos então a terapia medicamentosa, que é com o uso de anti-inflamatórios e analgésicos, porque muitas vezes elas apresentam muita dor. Temos a terapia cirúrgica, com técnicas cirúrgicas disponíveis para descomprimir e estabilizar aquela coluna lesionada. E também a fisioterapia e acupuntura, que são terapias de reabilitação, são terapias integrativas que ajudam esse paciente. Muitas vezes é utilizado essas três terapias e mesmo assim o paciente não tem uma boa recuperação. Então hoje, o que a gente tem mais para beneficiar esses pacientes? Nós temos então as células-tronco. O que são as células-tronco? As células-tronco são células originais, então elas ainda não têm uma identificação, elas podem se tornar outros tipos de célula, um tecido muscular, cardíaco, nervoso, pele, e aonde elas são, de onde a gente consegue isso? Do tecido adiposo. Então é retirado o tecido adiposo de um cão doador, normalmente numa cirurgia eletiva. Cirurgia eletiva é o que é? Uma castração, né? Então são cachorrinhos saudáveis, cadelinhas saudáveis, que é retirado um pouquinho do tecido gorduroso, o tecido adiposo é gordura, durante o procedimento que ele já ia ter. Então é processado e essas células elas ficam congeladas até a utilização pelo paciente que vai ser o receptor. Como fazemos então essa aplicação da célula? A aplicação da célula nesse paciente é intramedular, então dentro da medula, na lesão. O que a célula vai fazer ali na lesão? Vai restaurar o tecido, vai ajudar as conexões dos axônios e também vai retirar fragmentos que ficam da cicatriz. Então, o importante papel da célula ali é restaurar o ambiente para que então o sistema nervoso consiga se reequilibrar. Então, ele ajuda o ambiente tecidual. Ele também vai estabilizar a parte imunológica, deixando o ambiente bem propício para que então haja uma restauração axonal, principalmente, que é o que a gente quer ali na medula espinhal. Ele pode também ajudar as células que estão no ambiente a fazer novas conexões e dar uma viabilidade naquelas que ainda sobreviveram à lesão. O paciente ele vai ter uma melhora gradativa depois de aplicada a célula, pois ela vai demorar a fazer toda aquela restauração e aquela limpeza, né, no tecido nervoso, para que assim tenha novas conexões. Então a gente aplica e leva um tempo para que esse paciente volte a ter uma mobilidade ou um controle de micção ou algo que a gente espera de resposta. Hoje também nós vamos falar do caso do Billy, que é um pacientinho que teve doença de disco intervertebral. Ele é um bulldog jovem, como eu falei, muitas vezes essa doença afeta pacientes jovens, então, e ele ficou então paraplégico de repente, de uma maneira aguda. E é assim mesmo que pode acontecer, tá? Num dia o paciente está bem, no outro dia ele parou de andar. Muito comum nas raças que eu já descrevi, que é uma do Billy.
Então o Billy acordou, né, não estava com a movimentação nas pernas. A tutora entrou em contato comigo, fiz a avaliação neurológica dele, encaminhado então para o exame de imagem. Esse paciente fez o exame de imagem e localizamos então o disco. O disco intervertebral estava fazendo uma compressão na medula. Essa compressão na medula fez então que ele parasse os movimentos. Como é que a gente vai tratar isso? Então, inicialmente retiramos a dor com os analgésicos e foi encaminhado para a cirurgia. No procedimento cirúrgico é retirado então todo o disco que está fazendo a compressão. Porém, o movimento que ele fez de sair da onde ele estava, esse disco intervertebral, como diz, fica entre as vértebras, ele sai da onde ele está e faz uma compressão medular, esse movimento, né, como se fosse uma pancada na medula, fica uma lesão. E por mais que tenha sido feita a cirurgia, com todo o tempo que precisava ser realizado, ainda ficou uma lesão na medula. Esse paciente, no pós-cirúrgico, ele teve uma resposta, uma pequena resposta, né? Ele melhorou alguns fatores, principalmente a partir de dor, mas ainda não conseguia ter uma boa movimentação, não conseguia ter um controle de esfíncter de uma maneira satisfatória. Aguardamos então durante 7 dias esse paciente em observação, repouso e iniciamos então a fisioterapia. Com 10 dias da pós-cirúrgico, fizemos então a aplicação das células tronco. Esse paciente então foi levado, foi feita a anestesia. Com o uso do ultrassom foi auxiliado para fazer a aplicação da célula tronco no local da lesão. Como eu disse anteriormente, o ideal é que se faça no local da lesão. Por quê? Porque as células precisam chegar mais rapidamente no sistema nervoso. Aquela lesão, ela já é uma lesão crônica, então ela não tem muito ação inflamatória no local, então é uma lesão crônica, então a gente aplica na lesão. Se eu aplicar na veia, o que vai acontecer? Possivelmente as células não vão chegar de uma maneira adequada no sistema nervoso. Por quê? Porque o sistema nervoso ele é todo fechado, ele é mais difícil de penetrar e aquele paciente vai ter outras lesões na qual a célula tronco vai migrar. Vai migrar para a bexiga, por exemplo, porque eles apresentam muitas vezes cistite. Pode migrar na lesão feita pela cirurgia, então na cicatriz. Tá? E outros locais também que tenham lesão, para onde elas vão. Elas, por último, vão para o sistema nervoso. Por isso, a indicação de aplicar no local. Então, esse paciente estava anestesiado, foi feito o guia com ultrassom e aplicado na região da lesão da medula espinhal. Depois da aplicação, esse paciente ele começou a ter já uma resposta alguns dias depois, ele já estava conseguindo se manter em estação, então ele conseguia comer em estação por algum tempo, depois ele sentava novamente, mas ele foi se recuperando aos poucos, gradativamente ele foi se tornando independente. Ele já conseguia dar alguns passos e hoje em dia ele já consegue passear, consegue ir até o sol, voltar, ir para a caminha, comer, ter uma vida com muita qualidade, sem ter uma dependência dos seus tutores. E é claro, o Billy, depois da aplicação de células tronco, foi para casa, continuou com acompanhamento e fazendo fisioterapia. Por que da fisioterapia? Ela precisa ensinar os neurônios a voltar a se comunicar. Porque eu reorganizo o ambiente com a célula tronco, bonitinho, só que eles têm que reaprender a se ligar. Então, se eu ajudo com a fisioterapia esses pacientes, o que vai acontecer? As perninhas se movimentando vai fazer um estímulo dos axônios e dos neurônios a fazer novas conexões, novas sinapses, a ter um crescimento, um brotamento axonal. E com isso, ajuda na movimentação. Então, o ideal é a gente sempre associar. No caso do Billy, nós não descartamos a cirurgia. Fizemos sim a cirurgia, fizemos sim a reabilitação com a fisioterapia, o uso de todas as medicações que foram necessárias. As células tronco ajudou também. Se a gente for pensar no tecido nervoso, ele é tão complexo e tão difícil que não é uma terapia que vai solucionar todos os problemas. Precisamos então englobar vários tratamentos. Várias alternativas para esse paciente de recuperação. No caso do Billy, então, nós tivemos uma ótima recuperação, os tutores ficaram muito contentes e felizes com a recuperação dele. Hoje em dia a gente vê que ele tem uma qualidade de vida e uma expectativa muito melhor.
Se você gostou desse assunto, curta, se inscreva no nosso canal. Teremos vídeos toda semana sobre o assunto de neurologia veterinária. Se quiser mandar suas dúvidas, pode mandar um direct, pode colocar aqui no final do vídeo. Ficarei muito feliz em tirar qualquer dúvida que você tenha.